Estamos aqui novamente no nosso podcast Saúde em Pauta, hoje abordando um tema super importante que é a cardiologia, né? E assim como a gente vem com alguns outros episódios aí sempre informando a população, sempre trazendo o que há de mais atualizado e a importância do autocuidado, a importância de saúde e saúde preventiva. Hoje tenho a grata satisfação aqui de receber os nossos convidados do Ecossistema Pompeia Ecossistema de Saúde, Dr. Fábio Alban, que é coordenador do Serviço de Cardiologia, Pompeia Ecossistema de Saúde, cardiologista titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, com residência em cardiologia pelo Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. Dr. Fábio já tem aí seus longos 27 anos na profissão, né, agregando, é uma figura muito importante, conhecida aí do nosso serviço, no nosso ecossistema de saúde. E também conosco aqui, Elizabeth Echevenba. Isso, né, Elizabeth? Isso. Que é graduada em enfermagem pela UCPEL e pós-graduada em enfermagem e cardiologia clínica e intervencionista pela Santa Casa de Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos à casa, sejam muito bem-vindos à SIC, que é a casa do empresário, a casa do povo também. E o objetivo do nosso Saúde em Pauta é a gente poder trazer informações e falar desse assunto tão importante, né, Dr. Fábio e Elizabeth, que é a cardiologia. Eu costumo sempre começar dizendo que a gente tem um enorme ecossistema de saúde, né? Vários hospitais, operadores de saúde, autogestão, sem contar os diversos profissionais aí que estão vivendo a saúde na nossa cidade aqui de Caxias do Sul. Doutor Fábio, vamos falar um pouco então de cardiologia, né? Sua área, vamos aproveitar a sua expertise nesse tempo aqui. Estávamos falando antes de começar que de todas as doenças listadas, né, a respeito aí das mudanças ao longo dos anos, das principais doenças que acometem a população, as doenças cardiovasculares continuam aí lutando para se manter em primeiro lugar, né? Como é que está o cenário da cardiologia? Como é que está a evolução das doenças aí e que acomete tanto a nossa população? Bom, antes de mais nada, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês, né, pessoal da SIC, sobre as questões cardiológicas. E realmente, quando a gente olha as tabelas de mortalidade por qualquer causa, as doenças cardiovasculares são a primeira colocada historicamente, sempre. Mesmo na época do Covid, agora nos anos recentes, em que a Covid ceifou muitas vidas, e a gente olha as tabelas ainda, doença cardiovascular com maior mortalidade do que o próprio Covid. Então essa é a grande realidade. E dentro das doenças cardiovasculares, o grande fator de mortalidade, de morbidade, de problemas, é basicamente em português entupimento arterial. É o que a gente chama de aterosclerose, que são placas de colesterol que vão se formando ao longo da vida nas artérias. Em algum momento elas eclodem, provocam um evento, provocam um entupimento total, quase total, que se for nas coronárias, no coração, vai ser um infarto. Se for na circulação cerebral, vai ser um derrame, um AVC. Então essas são as principais causas, assim. O que é mais chamativo, Ney, é que quando a gente olha aqui na tabela, mostra a doença cardiovascular, propriamente dita, se a gente pegar as outras doenças e somá-las, ela não consegue bater a doença cardiovascular. Isso tanto para homem quanto mulher. Um desafio que a gente poderia fazer é, saindo, pesquisando na rua, perguntando para a população em geral qual é a maior causa de mortalidade de mulher. Eu apostaria que diria câncer de mama, que é um fator muito bem, tem um marketing muito bom e isso é importante, a mulher tem que ter seu autocuidado. Mas o câncer de mama perde disparado por doença cardiovascular, na maioria das vezes aterosclerótica. Então é importante esse tipo de evento para a gente alertar homens e mulheres para ficar alerta para prevenção e reconhecer os sintomas dessa doença. E uma coisa importante, doutor, aproveitando esse slide que tu trazes aqui, se a gente colocasse esse conjunto de doenças assim, literalmente a doença cardiovascular a gente pode usar aquele jargão, né? É muito melhor prevenir do que remediar, visto que a doença cardiovascular ela tem fatores importantíssimos que tu conseguiria prevenir. Estudos muito antigos falavam, porque antigamente se entendia que tu nascia com entupimento, como o senhor traz aqui, e ia ser fatal, e é isso que ia acontecer. E vários estudos mostram que, dependendo do estilo de vida, tu consegue muito bem evitar ou muitas vezes até proteger o teu corpo desse entupimento, a oclusão, né, arterial, como o senhor coloca. É importante prevenir doença cardiovascular? Eu diria que a prevenção é a chave do negócio. Porque
A gente está lidando, como costumo falar com os pacientes, onde o primeiro sinal da doença cardiovascular já pode ser o último. Então a gente costuma ver casos de conhecidos, vocês acostumam ver, de pacientes que têm doença fulminante, ou seja, sentiu uma dor, já faz uma arritmia maligna e tem a sua parada cardíaca ali mesmo. É a maior causa de morte súbita que existe. Então, por isso que a prevenção é muito importante. E a gente conhece o que fazer dentro da prevenção para poder ter a melhor conduta para não acabar nesse estágio de um infarto ou de um derrame. Eu acho que todo mundo tem o interesse de saber um pouco de como que acontece o infarto, né? Aham, Todo mundo tem, ou pelo menos assim, a maior parte das informações elas estão relacionadas assim, cuidado se você tiver um aperto no peito ou uma queimação, que muitas vezes pode ser até um mal-estar, uma dor de barriga, né? aham. Esclarece um pouco para nós, doutor Fábio, essa fisiopatologia, né, do infarto aí, como o senhor já até começou mencionando aí. Isso é muito interessante, porque a ideia leiga é muito parecida com o que os estudiosos antigos tinham nessa área, que é, bom, eu vou ter uma placa de ateroma, uma placa de gordura que vai crescendo até entupir o vaso. Seria muito fácil para o cardiologista, para todo mundo, se fosse assim, porque era só fazer exame em todo mundo e ver que nível tá. Mas o que acontece, como está mostrando na imagem, vai se formando pequenas plaquinhas desde a infância, desde bem precoces, e com o tempo o risco é a ruptura da placa. E independe muito do tamanho dela. É óbvio que placas maiores têm maior risco. Uhum. Mas às vezes placas que não são tão obstrutivas assim, se fizesse um cateterismo, teria uma obstrução de 20 a 30%. Elas também podem ter uma ruptura ou uma erosão dessa placa, e o sangue que está passando ali, ele coagula em cima dessa placa e causa uma obstrução instantânea. Então esse é o mecanismo. Uhum. Daí é que existe o perigo dessa doença. Então, tamanho nas placas às vezes não é documento. Não é um documento, né? Uma obstrução que sim. E se a gente traz, além da fisiopatologia, principalmente os fatores de risco, né? O que que predetermina, talvez, eu ter uma doença mais precoce? Porque com o tempo também eu tenho, muitas vezes, sempre falam assim, e aí, de novo, é sempre bom trazer esses jargões do povo, porque aqui a gente esclarece bastante coisa no Saúde em Pauta. Ter um infarto na meia-idade é muito mais agressivo que um infarto de uma pessoa idosa. Diz que existe um envelhecimento, talvez, de todo o sistema valvar, do sistema vascular. Isso é verdade? O que que acaba? As coronárias existem colaterais, que a gente chama, por exemplo, se eu tiver, mais ou menos como se eu fosse, agora no meio dessa tragédia aqui das estradas, eu Perfeito. posso ir para Porto Alegre por uma via principal, Uhum. mas daqui a pouco se ela tiver meio que sem condições, eu vou usar outra via. No sistema coronariano isso existe também, existem vias que estão ali silentes, e se eu tiver lesões, vou formando lesões aos poucos, essas vias vão se funcionando. É para fazer, a gente chama de colaterais. Uhum. Então, num paciente que é jovem, digamos, a grande figura seria o paciente fumante, que tem infarto mais precoce, que é o número um dos fatores de risco. Fumo, Ainda é o fumo do ainda é. Em termos de potência, ele é. Ele é muito forte para causar problema. Então, o paciente jovem fuma, daqui a pouco ele faz um infarto, ele não tem essa rede colateral formada. Então, o infarto vai ser maior Ah, para esse paciente e vai impor um grande risco. Por outro lado, o paciente que é mais idoso, ele tem outros problemas, como mencionaste. Então, às vezes, um infarto, mesmo que não seja tão grande, ele pode ter um impacto para esse paciente muito maior, porque ele não tem muita reserva hum. cardiológica. Ele tem outros comprometimentos musculares, cardíacos, válvulas e outras doenças também agregadas, né? Então, é ruim pelos dois lados. Então, a chave é que nem a gente falou no início, é não ter o É não evento. ter. Quando o senhor fala dos fatores de risco, que aqui estão listados, né, na tua apresentação, vamos falar um pouquinho do tabagismo. Hábito tabágico, né? Quanto que a pessoa fuma, né? Enfim. Interfere quantidade? Prefere. Quanto mais, pior. Uhum. Quanto mais, pior. A gente sempre vai pregar, quando falar em várias situações de atitudes, que a gente vai falar talvez depois, a moderação é uma chave principal, é a frase principal. Atitude de moderação. Uhum. Alimentação, bebida e etc. No cigarro, aí já é radical, é zero. Qualquer um ou dois cigarros fumados, É mau mal. negócio. E a gente tem visto um decréscimo do tabagismo mundialmente, mas tem visto um incremento de outra modalidade, que é o famoso vape, Uhum. né? Cigarros eletrônicos que também são uma ameaça também para a saúde cardiovascular.
Perfeito. Então, nesse cenário, o ideal é zero, realmente, zero fumaça, como eu costumo dizer. E me parece, doutor, que o vape agora, acho que faz questão o quê? No Brasil, que a gente escuta falar mais, uns 5 anos, talvez, um pouco menos que isso, né? Vamos lembrar as antigas épocas do Marlboro, do cavalo, que se fazia. Que pena que Elisete não está aqui agora para a gente falar sobre o marketing que se fazia em cima do tabagismo, né? Exato. E tudo aquilo foi controlado, né? A ponto de, claro, a gente diminuiu muito o volume de consumo do que era. Porém, me parece que agora, e principalmente às vezes, não sei se surgiu mais pós-pandemia, por uma doença mental, por um estresse, por uma ansiedade, né, uma busca disso, mas ela tem o mesmo impacto. Porque muitas pessoas às vezes defendem que o cigarro eletrônico não tem o mesmo impacto, como se fosse um maço normal de cigarro, né, ou o antigo paieiro que se fumava nas nossas regiões aqui. Tem diferença no cigarro eletrônico? Acaba que a gente tem dados epidemiológicos muito mais solidificados com o cigarro tradicional, pelo tempo de exposição, né? Uhum. Com esses novos a gente não tem tanta evidência do dano, mas tem evidências que a gente não consegue chegar lá no fundo, dizer, morre mais, tem mais infarto ou mais AVC, porque demora para isso acontecer. Mas a gente tem evidência de outros marcadores que a gente consegue. Vamos ver a reatividade arterial, como é que ela está. O vasodilata, igualmente, se não tivesse fumando essas coisas? Não, a resposta é piora esses marcadores, Uhum. que estão correlacionados com dano mais tardio. Então a gente pode afirmar isso, que o dano vascular está sendo feito. E ainda existe outras coisas que a gente não tem resposta, aquele metal todo que está ali junto, Uhum. indo. A gente tem alguma resposta em termos de efeito cancerígeno disso, Sim, é, né, a longo prazo? Então o melhor é não se expor. com certeza, com Essa é a grande certeza. palavra. Pela sua expertise, né, e tantos anos aí na área, se o senhor pudesse hoje listar aí, vamos pegar todos esses são fatores de risco, mas se a gente pudesse pegar os 3 principais, né, e aí trazendo muito também da experiência do dia a dia de vocês, né, no hospital, no hospital Pompeia, no ecossistema, né, Elizabeth, o que é o maior perfil da população caxiense relacionado a esses fatores de risco? O que a gente mais encontra do nosso povo aqui? É interessante dizer que a gente falou no início que a placa é de colesterol, né? Mas ele não é o grande vilão. Às vezes ele é um intermediário. E essa é uma coisa que eu me deparo no consultório muito frequentemente. A gente pega um exame e mostra, o teu LDL colesterol, que é o colesterol ruim, ele não está tão alto. Mas o problema não é ele, o problema é o que está em volta. Então, pegando dessa lista um exemplo diabético, por exemplo. Né? O diabético pode ter um colesterol que é mais ou menos, mas ele é um colesterol, digamos assim, aditivado. Ele é oxidado, ele é inflamatório, então ele acaba tendo mais envolvimento em forma placas, né? Uhum, Agora, respondendo a tua pergunta, os grandes fatores, hipertensão arterial, como está ali, é uhum, muito prevalente, é um fator de risco muito forte. O próprio colesterol elevado, o HDL, que é o bom colesterol baixo, e um fenótipo que tem uma composição, um aspecto que tem surgido muito, que é o paciente obeso. A uhum. obesidade tem sido um grande problema, porque a obesidade ela gera uma resistência à insulina, que é o hormônio para baixar a glicose. Quando baixa, existe essa resistência, começa a subir triglicerídeos, baixar o HDL e isso gera uma LDL colesterol pequena e densa que é altamente agressiva para as artérias. Então eu posso ter um LDL de 90, que seria, para quem não tem nenhum fator de risco, é bom, para essa pessoa é alto. Né? Então a gente tem que olhar toda a circunstância de risco desse paciente. A própria idade é um fator inexorável, a gente vai ficando com mais idade, vai tendo maior risco. História familiar é fundamental. Para quem está assistindo aqui, alerta para quem teve o pai que infartou com menos de 55 anos, a mãe que infartou com menos de 65, tudo isso liga um sinal amarelo para buscar avaliações de risco com algum profissional que faça essa avaliação. Pegando esse gancho, doutor, doutor Fábio, a questão da avaliação de risco, Aham. né? Vamos pegar, por exemplo, câncer de próstata. Tem uma determinada idade que se orienta, que se vá buscar um médico, que se faça os exames, né? Na cardiologia, a gente tem alguma faixa etária específica? Eu devo começar a estar atento desde a minha juventude? Como é que se orienta, assim, se eu quero ter uma atitude protetiva em relação ao coração? Eu diria que, grosseiramente, a partir dos 20 anos já é interessante ter alguns exames. Uhum, Às vezes até antes. Por exemplo, se tiver uma história de um colesterol muito elevado familiar, já em criança já é importante fazer uma dosagem para avaliar se isso está presente ali ou não. perfeito. Do ponto de vista de doença coronariana, o que tem emergido, mas a gente não tem disponível ainda aqui no Brasil, seria fazer score genético. Hum, Porque é muito complicado na doença coronariana, porque são vários genes que trabalham em conjunto. Não é como uma doença
em que um gene só eu vou lá, pesquiso, Não é um marcador tem só. ou não tem. Uhum. É um pool de genes que eu preciso avaliar, e é dada uma pontuação para cada gene, se monta um score de risco. Alto risco, intermediário ou baixo risco. Só que para ter isso, eu preciso ter um banco genético da população. E a gente aqui no Brasil não tem. Então, mas para o futuro, um paciente que chega com essa característica de familiar que teve um infarto jovem, esses scores genéticos certamente vão agregar bastante. No momento, o que a gente tem? A gente tem avaliação dos exames laboratoriais, às vezes algumas partículas de colesterol que a gente acaba não dosando ordinariamente, a gente pode dosar nessa pessoa. E avaliações arteriais também. Às vezes avaliar se ela está criando placa de gordura nas artérias ou não. Sim. E aí tem alguns sítios específicos que a gente consegue visualizar isso. O senhor comentou a questão do diabetes, né? Que a gente pode fazer uma relação com a COVID. Se tinha muita informação que, a partir do momento que um paciente tivesse um quadro mais grave, né, relacionado àquilo que ainda estávamos tentando entender no início que era COVID, mas ele fosse parar na UTI e ele fosse um paciente diabético, as chances de sobrevida caíam bastante. Né? Então, a diabetes ela mexe no sistema como um todo. Exato. Aspectos inflamatórios do diabético são exacerbados. A parte imune, que é algo que está se estudando muito na questão da aterosclerose, como é que a parte imune interfere. O diabético tem esse problema também imune. Então, e é raro ver um diabético, pelo menos do tipo 2, que não seja hipertenso. Aí tu começa a somar fatores. Se ele fuma, então, pior ainda. Isso. E aí entram até a questão de fatores de risco que a gente não... Na época lá que foi feito o Framingham, que foi o grande pontapé inicial de avaliação de risco, a gente não reparava muito. E agora emerge como tendo importância, que está nessas tabelas aí, que é depressão. Depressão e ansiedade, a gente está vivendo uma crise realmente nessa área, né, como sociedade. E isso é um fator de risco para a doença cardiológica. Nosso povo tá lutando bastante, né? Porque há Exato. vários eventos aí. Mas ainda da Covid, doutor Fábio, a gente teve uma mudança de perfil de doença cardiológica, porque o que a gente teve ali, muito pós-pandêmico, foi a pandemia atrasou muito, né? A questão principalmente de acompanhamento das doenças. Se lutava para sobreviver naquela época, literalmente era um cenário de guerra, né? A gente não pode diminuir o que foi a pandemia, agora falando mundialmente. Mas passada a pandemia, e aí talvez até quando a gente relaciona o sistema público, né, muitos acessos eles tiveram que ser alongados aí em função que os hospitais estavam cheios, estava todo mundo sobrecarregado no sistema. Uma pessoa que perde esse acompanhamento, né, cardiológico, isso tem uma sobrecarga? Com certeza, assim, até ela pode nos ajudar nisso. Houve uma demanda reprimida. Né? Então, por um grande período, o paciente ficou afastado do acesso ao seu tratamento, acompanhamento, e isso gerou uma demanda reprimida que nos meses subsequentes, em que houve uma certa liberação, foi uma avalanche. Exatamente. Sobrecarrega o serviço em função de que os pacientes acabam não tendo acesso imediato, né? E acaba que as doenças ficam reprimidas e muitas vezes o paciente tem que urgenciar aquele procedimento que estava aguardando. Então, a gente tinha uma média de 6 a 8 meses para um exame de cateterismo e aquilo se alongou para 1 ano e meio, praticamente, o atraso, em função, né, da pandemia e agora até mesmo pensando na enchente, né, que aconteceu na região metropolitana. Isso também impactou, né, os exames que a gente acaba fazendo ali, até mesmo pela entrega dos materiais. Então, a gente teve que melhorar toda a logística ali do serviço para fornecer um atendimento de qualidade aos nossos pacientes. Elizabeth, tu é enfermeira, né? Tu trabalhas com a parte de triagem ali também desses pacientes. Como que funciona o serviço de cardiologia do Pompeia Ecosistema? O paciente ele pode vir de duas maneiras, né? De forma na urgência, então ele é encaminhado via unidade móvel, SAMU, ou de outro serviço, né? As UPAs ou outros hospitais aqui da região. E também de forma ambulatorial. Esse paciente vem agendado. Então, ele pode vir pela saúde suplementar, né, convênios ou particular, ou pelo Sistema Único de Saúde, que é a Secretaria de Saúde que encaminha a lista com os pacientes para fazerem os procedimentos ali conosco. Então, esse paciente, se ele vem de forma da urgência, ele vai ser recebido pelo médico e pela equipe multidisciplinar nas portas de entrada, tanto do pronto atendimento quanto do pronto-socorro, 24 horas por dia. Então, esse paciente vai chegar, vai ser atendido, vai ser acolhido, vai ser feito, então, primeiramente pensando no infarto, o eletrocardiograma, que a gente tem um tempo, né, que é preconizado mundialmente de 10 minutos. Então, esse eletro é feito, evidenciado alguma alteração nesse exame, já é sinalizada a equipe da hemodinâmica. Então, a gente avisa
o médico hemodinamicista, no caso eu, a enfermeira, o técnico de enfermagem e o radiologista. A equipe então é acionada e a gente vai para fazer o exame do paciente. Nos horários comerciais, das 7 às 19 horas, toda a equipe está sempre de plantão, porque a gente tem os nossos exames agendados. Fora esse horário, a equipe então está disponível em formato de sobreaviso, mas o serviço funciona 24 horas por dia. Ah, perfeito. Doutor Fábio, como que a gente, de uma maneira clara, todo mundo tem um pouco essa percepção, conhecimento, porque ou já teve muito próximo, né, ou aprendeu de alguma maneira. Mas, muito claro, assim, quais são os sintomas, sinais que a gente tem que reconhecer? Porque esse tempo que tu trazes é da porta, né? 10 minutos para fazer essa intervenção. Exato. Mas o quanto antes eu tenho que voar para o hospital, né, doutor Fábio? Aham. Como que é esse quadro, assim? Os sintomas, os sinais e como é que eu procedo? Na verdade, o sintoma principal é a dor torácica, Hum, né? Então, a dor que é típica do infarto é uma dor que é atrás do osso externo, aqui no meio do peito, né? Normalmente uma dor em peso. Alguns pacientes até dizem, não estou sentindo dor, porque eu sinto um desconforto, né? A uhum, gente qualifica como dor. Então, uma dor, às vezes, é em ardência, e ela acaba se irradiando, às vezes, para o braço esquerdo, né? Para o pescoço, para a mandíbula, e eventualmente para a região subescapular direita também, lá nas costas. Então essa é a dor típica. Normalmente ela vem acompanhada também de náuseas e vômitos, o paciente está sudorético, fica pálido, uhum. né? Então tudo isso pode aparecer junto com a dor. O grande problema é que nem sempre a dor respeita o que está escrito no livro. É. Uhum. Então tem uma série de pacientes que não se apresentam com dor. Às vezes ela vai se apresentar com uma falta de ar que não tinha antes. Às vezes ela pode se apresentar com desmaios, né? Então, qual é a população que isso mais acontece? População idosa e as mulheres, às vezes, também têm umas apresentações atípicas. Então, a gente tem que estar sempre meio que suspeitando. Agora, a dor torácica é o fator cardinal, o principal sinal, o principal sintoma que se apresenta. Então, quando se tem isso, tem que ser avaliado, né? Qualquer desses sintomas tem que se apresentar num pronto atendimento e fazer essa avaliação. E como foi bem falado, existem métricas mundiais de qualidade, né, que é fazer o eletro em até 10 minutos. Por que que existem essas métricas? Porque em determinados infartos, a gente tem, o infarto é a falta de suprimento de sangue para o músculo cardíaco. A gente pode ter infartos grandes em que a artéria está completamente ou quase completamente entupida, ou pode ter infartos que ela está semi-entupida. Nesses infartos grandes, a gente tem uma frase que a gente chama que tempo é músculo. Ou seja, para fazer uma translação para que o pessoal está habituado. É tipo o filme, aquele que fez sucesso agora, que é os Andes, né? Uhum. O pessoal está lá em cima, está sem contato com ninguém, caiu o avião. Quanto mais tempo demorar para chegar ao resgate, vai morrendo pessoas. O músculo é assim também. Quanto mais tempo eu demorar para abrir essa artéria nesse tipo de infarto que é Uhum. maior, mais tempo vai morrendo o músculo. Porque o músculo precisa de sangue, né? Precisa de Precisa de sangue. circulação, E oxigênio, isso, né? isso é que chega num ponto que é irreversível, ou seja, o paciente vai ficar sem uma parte do coração funcionando. E a Uhum. consequência pode ser uma insuficiência cardíaca ali na frente, coração grande e insuficiente. Uhum. Então, quanto mais precoce a gente fizer essa intervenção, melhor. Então, a gente tem, para esse tipo de infarto, que o eletro é que vai determinar, a gente vai ter a questão aí, tem um exemplo de um eletro com infarto, Uhum. né? Quanto mais, a gente vai determinar a partir do eletro se é um infarto que a gente precisa sair correndo, chamar essa turma aqui para abrir logo essa artéria, ou às vezes pode ser um infarto que a gente não precisa sair correndo, a gente vai deixar o paciente internado e fazer, ou no mesmo dia, com algumas horas de evolução, no dia seguinte. O eletro é que vai determinar isso. É importante dizer que essa também é uma concepção às vezes errônea, né? Muita gente vai dizer, eu tive na emergência, estava infartando e o eletro não mostrou nada. Sim, é verdade. O eletro ele é importante para triar para onde vai o paciente, ele não é a palavra final. Uhum. Então ele pode dar uma alteração enorme, como essa aqui, Uhum. todo mundo sai correndo para fazer o cateterismo. Ele pode dar alterações que tu sabe que é coronariano, mas não precisa sair correndo. Ou pode ser não diagnóstico, dar uma alteração ser normal ou quase normal. E aí vai entrar a segunda arma, que são as enzimas cardíacas, que hoje a grande enzima é a troponina. Uhum. A gente coleta sangue. Nas antigas, lá, naquela época, as enzimas demoravam muito tempo para subir, então era uma complicação. Hoje a gente tem uma troponina de alta sensibilidade, que em média uma hora e pouco ela já está alta, a dor. Então a gente consegue discernir muito bem quem tem lesão muscular cardíaca e não tem o que constitui um infarto.
Sim, perfeito. Todo infarto, então, não necessariamente esse paciente vai sofrer um cateterismo. A maioria vai acabar fazendo, mas o que Uhum. vai dizer é o grau de urgência. Então, o infarto, a gente chama de um infarto com supra, que é um desnível de ST, que é um achado do eletro. Uhum. A métrica para abrir essa artéria é 90 minutos, desde o primeiro contato com o paciente, com qualidade. Sim, Se é perfeito. o outro tipo de infarto, só a enzima que denotou, Uhum. os estudos mostram que é benéfico fazer o cateterismo na maioria dos pacientes. Então, a gente acaba fazendo, mas pode esperar, pode tratar melhor o paciente e encaminhar ele para o cateterismo mais tratado, no caso. Qual que é mais ou menos a média, né? Porque aí depende muito caso a caso, mas vamos falar em média, assim, quanto tempo mais ou menos fica internado um paciente que teve um princípio ou até teve um infarto Hum. constatado, sofreu então um cateterismo, qual que é a média de internação do paciente? Depende muito da presença ou não de complicações, né? Aquele Uhum. infarto que chegou num tempo curto, se apresentou logo e fez a angioplastia e saiu tudo bem, eventualmente ele fica 4 dias, pouco tempo. Nas antigas ele ficava mais de 2 semanas, né? Mas hoje o tempo ele é curto. Se ele tiver uma complicação, pode alongar um pouco esse Uhum. período. Existe uma janela de tempo do início da dor para qual esse procedimento da angioplastia ele é efetivo. Nesses casos com supra, que são infartos maiores, Uhum. que é uma janela de 12 horas. Mas o grande fato é que as primeiras 3 horas seria o ideal. O ideal. Teve a dor, se apresentou ali com 3 horas, fez o eletro, abriu a artéria. É um paciente que pode eventualmente sair sem sequela nenhuma. Sim, sim, claro. O senhor trouxe uma questão muito importante e eu queria falar um pouco dos centros, né? Das métricas, né? Se entende, o povo muitas vezes não percebe isso, os pacientes não percebem isso, mas é isso aí, existe toda uma métrica, todo um cuidado, todo um processo, né? Dentro dessa jornada da cardiologia. E vocês têm lá a hemodinâmica, né? Que é onde se faz o cateterismo, para que as pessoas conheçam bem. Desde 2013, né? Em 2015 você já tinha um selo de diamante de certificação, né? Por distinção de serviço de hemodinâmica. Como é que é a montagem desse centro? Como é que é o centro de cardiologia? Como é que são a ação da equipe multidisciplinar para esse paciente que está entrando, às vezes, porta de emergência aí, né, Elizabeth? Uhum. E aí, a partir disso, vai ser cuidado por toda uma equipe multidisciplinar. Exato. Então, como a gente já tinha comentado, esse paciente, se ele chega na urgência, ele é avaliado, então, pelo plantonista das portas de entrada. É feito, então, o eletro, que é o nosso marcador principal ali no infarto com supra, e esse paciente é encaminhado, então, para o nosso serviço ali da hemodinâmica. Então, é feito o cateterismo, que é o exame diagnóstico, que a gente vai conseguir evidenciar se ele tem ou não lesões nessas coronárias. Caso seja evidenciado lesão, é feito o tratamento, que é a angioplastia, né? A colocação do stent. Esse paciente vai ser avaliado, terminando o procedimento, se ele tem ou não indicação de manter uma rotina de UTI, que a gente chama, se ele precisa, né, de um suporte mais avançado, né, com alguma medicação. Caso contrário, ele é encaminhado para o quarto. Nesse segundo momento, quem faz o acompanhamento é o médico cardiologista. Então, ele é acompanhado pela equipe, né, médica e de enfermagem depois no quarto ou na UTI. Esse é o fluxo do nosso paciente cardiológico. Vocês são um centro de referência em cardiologia intervencionista, né, doutor Fábio? A qualidade e eficiência também na que atende em toda a parte de hemodinâmica. Mas tem mais especialidades atendidas, né? Tem a Sim. neurologia, a cardiologia, a eletrofisiologia também, né? Cirurgia O vascular também. funcionamento do serviço de vocês, De segunda a sexta, tá? das 7 da manhã às 19 horas. E sobre aviso, a gente funciona 24 horas. Então, em caso, né, de pacientes com infarto e AVC, né, que nenhum doutor comentou que a questão da placa de gordura ela pode se deslocar ou para o coração ou para o cérebro. Então, a gente também faz as trombectomias em caráter de urgência. O paciente, se ele chegar dentro das portas de entrada com sintomas de AVC e tendo tempo para fazer a trombectomia, que é até em 24 horas, ele é encaminhado para o nosso serviço. Perfeito. Por ser o ecossistema de Pompeia, atende 49 municípios, Exato. Exato. né? Qual que é o perfil do doente cardiológico, desses 49 municípios? Vou dizer caxiense, né? Porque atende tantos municípios assim, da nossa serra como um todo. Sabe que é interessante tocar nesse assunto, porque esse é um grande problema que a gente vive na comunidade. A gente acabou de falar que tempo é músculo. Quanto mais rápido intervir, melhor. Então, imaginando que o paciente está longe de um centro e tem Uhum. um infarto, isso é muito complicado. A gente falou mais de um tratamento que a gente tem disponível aqui na mão no Pompeia. Existe um segundo tratamento que chama trombolítico,
que é até mais antigo do que a angioplastia, que é basicamente fazer pela veia medicamento que vai dissolver esse coágulo que está em cima da placa. E é bem efetivo. Tem um pouco mais de risco de sangramento, mas é efetivo. Então, em países desenvolvidos com sistemas de saúde consolidados, o trombolítico é feito nesses locais, Uhum. em primeira instância, e depois ele encaminha para fazer angioplastia. Isso aqui no nosso meio não é feito. Então, o que que acaba? Os pacientes chegam com muitas horas de evolução do seu infarto. Então, a gente precisaria melhorar muito Uhum. nesse sistema de atendimento das cidades que a gente acaba acolhendo, para o paciente sair com uma performance melhor da internação, Isso impacta a morbidade? com certeza. Né? Esse atraso de atendimento, como eu falei, primeiras 3 horas são as horas de ouro para a gente intervir. Com 6 horas é bom também, mas não é tão bom. E assim vai até a 12ª hora. Então, um Uhum. paciente que infarta no interior, e ainda mais agora, no estado que ficou Sim. nosso transporte, até ele conseguir uma ambulância, enfim, chegar até um centro, às vezes ele já tem mais de 12 horas de evolução e a intervenção vai fazer muito pouco por ele. O que é importante aqui, doutor Fábio, ver se eu entendi. A gente está com um paciente, por exemplo, de uma cidade vizinha. Bento não atende aqui, né? Uma cidade vizinha. Bento é atendida Você tem, tá pelo certo? sistema de saúde único. Sistema Os Público, pacientes são né? atendidos de Bento. Seria interessante que ele fizesse, então, esse trombolítico na sua cidade. É, E aí, a primeira atenção, e aí depois esse encaminhamento para na cá. verdade, existem métricas nessa área para tudo. E Aham. essa é outra métrica. Se eu estou em Bento e em 2 horas eu consigo transferir ele para Caxias, não faz nada, transfere. Ah, perfeito. Né? Se eu tenho não vou conseguir em 2 horas, aí eu faria o trombolítico, seria melhor. Uhum. Só que realmente isso aí não é efetivado. Acho que teria que ter um movimento como sociedade cardiológica e civil para avançar esse assunto. Eu sei que esse momento não é um momento é um momento que a gente está reconstruindo, mas realmente esse movimento eu vejo como muito importante como sociedade. E aqui a gente fala em salvar vidas, né, doutor Fábio? Então, assim, eh, não adianta a cardiologia ter a métrica e o sistema não ter as suas, Exato. né? E aí acaba, se eu consigo, de uma certa maneira, prolongar a vida ou salvar o meu paciente fazendo uma unificação desses sistemas, ótimo, né? Mas o que eu não posso aí até vem a fala que a gente fez no início aqui, que eu fiz a comparação de uma vez um professor que falou justamente isso, entre liberar ou não liberar para atividade física, né? Uhum. Algumas linhas dizem, eu preciso de um exame de esteira para poder fazer, né? Para depois ser liberado para o exercício. Aqui eu não estou falando de exercício extenuante, eu estou falando de alto rendimento. Estou falando a gente, né? Atletas do final de semana ou até as pessoas aí que têm, conforme a Organização Mundial de Saúde, pelo menos não somos sedentários se fizeram 150 minutos semanais, atividade física, né? Mas antigamente se tinha muito isso, se falava assim, você precisa da liberação do seu cardiologista, e aí se Uhum. encaminhava para fazer um exame, né, um teste ergométrico e depois sim se liberava ele para o exercício. Se nós formos esperar todo mundo fazer teste ergométrico, talvez a gente tenha menos tempo aí, né, em termos de ficar esperando para começar a fazer uma atividade física, né? E aí por que eu trago esse tema agora nesse momento? Pós infarto, né? Pós-infarto. O que muda na minha vida? Uhum. Além de todos os fatores de risco, mas assim, que novo coração, entre aspas, é esse que eu tenho e como que eu devo cuidá-lo? Até antes de responder essa questão do pós-infarto, eu trouxe esse gráfico aqui que eu acho que ele é muito importante para a atitude preventiva. Uhum. Que eu acho que esse gráfico aqui ele é fundamental. Vários estudos populacionais são feitos com muitas atitudes de vida e eles acabam sendo com o mesmo resultado. Então, os 4 que são fundamentais para a gente não precisar do Pompeia. Mas se precisando, a gente está lá. Estamos lá. Mas o negócio é não precisar. Então, o que a gente tem ali? Se a gente olhar o tamanho da barrinha ali, atividade física e não fumar são os 2 grandes fatores. Uhum. E aí casa com o que falaste, tem que sair da vida sedentária. Uhum. Que tipo de avaliação eu preciso fazer? Vai variar de pessoa para pessoa. Mas a gente não pode pôr muito entrave para fazer exercício. Né? Então, o que eu costumo dizer, não precisa sair fazendo exercícios assim extenuantes. Começa no seu próprio pace, devagarinho. Mas eu tenho muitos fatores de risco, eu sou fumante, óbvio, aí é bom passar por um cardiologista que vai fazer uma boa história clínica, exame físico.
um eletro e eventualmente um teste de esteira. Uhum. Beleza. Agora eu não tenho grandes fatores de risco, começa devagarinho, uma caminhada, alguma coisa que seja agradável de fazer e tentar atingir realmente os 150 minutos na semana, que é o preconizado. E aí a gente tem outros fatores. Lá no topo da tabela, o peso saudável, Uhum. né, que é um grande problema que a gente está atravessando. Quando a gente olha as curvas de mortalidade por infarto, elas estão caindo mundialmente. Só que já se prevê uma inflexão dessas curvas para cima por causa da obesidade. E o quarto que está ali associado, que é a alimentação saudável. Uhum. Né? Quanto mais saudável a gente comer, em termos de quantidade também. Eu sei que não é simpático eu falar isso aqui na nossa terra, né? Mas a gente tem que ter parcimônia na alimentação. Então esses seriam os grandes 4 hábitos que a gente tem para tentar evitar a doença cardiovascular. Uhum. E no pós-infarto, chegando na tua pergunta, não muda muito, só que daí amplifica as necessidades. A gente precisa ser mais enérgico e radical em algumas situações. Dentro desse cenário, a atividade física vai ser guiada, no mundo ideal, estou falando, Mundo ideal. Uhum. né, que é uma coisa que a gente chama de reabilitação cardiovascular. Uhum. Se a gente teve infarto, ele vai para lugares que tem monitoramento para ele ter essa fase que é mais vulnerável dele, ter um exercício guiado. Mas o benefício desse exercício, ele é igual e às vezes maior do que certos medicamentos que ele vai usar. Então ele vai ter que usar alguns medicamentos contínuos para o resto da vida. Colocou o stent, vai ter que usar alguns antiagregantes plaquetários para manter o sangue fluindo bem pela mola, que é um stent. Vai ter que baixar o colesterol ao máximo que a gente conseguir com os fármacos que a gente tem hoje. Né? Aliás, fármacos que cada vez vão se modernizando mais. A gente tem fármacos que são estabelecidos, que funcionam muito bem, mas eles não conseguem abraçar todos os tipos de casos. Então, para ter uma ideia, tem um fármaco para colesterol hoje, que ele é injetado uma vez, depois em 3 meses, depois a cada 6 meses, subcutâneo. Uhum. E eu já anuncio aqui que o Pompeia está se articulando para a aplicação desse fármaco. Tem um centro Perfeito. de aplicação desse tipo de fármaco com expertise dentro Uhum. do hospital. Então, baixar o colesterol é uma coisa fundamental. Entra o exercício, entra a questão de tentar que ele não fume. E a vida, como é que vai ficar? Vai depender do tamanho da encrenca, do tamanho do infarto. Vai ter certos infartos que a vida posterior vai ser normal. Normal. Outros vão ficar com uma sequela maior, como eu falei antes, insuficiência cardíaca. Aí vai merecer cuidados maiores e talvez interfira no seu dia a dia, Uhum. com falta de ar para algumas atividades, etc. Uhum. Mas aí entra a questão de prevenção de segundo evento e tratamento do que ficou de sequela. Perfeito. Vou fazer uma pergunta, Elizabeth e doutor Fábio. Vocês acham que a jornada do paciente cardiológico ela é muito fragmentada? Em termos de assistência de saúde? Porque muitas vezes eu lembro que eu tenho coração, né? Depois que eu tive um problema de coração, né? Assim como várias doenças, assim. Aí, esse pós, a gente tem falado muito aqui, doutor Fábio, sobre sustentabilidade do sistema de saúde. Isso é muito importante. Porque a gente, às vezes, não tem noção do tamanho que é o ecossistema. Hoje, o custo de uma empresa, se não é o primeiro, é o segundo com RH. E muito está voltado com afastamentos, muito está voltado com doenças, né? E a empresa, de uma certa maneira, e a gente tem visto muito isso, cada vez mais ela é colaborativa. Seja na doença e seja na, entre aspas, salvação também. Né? Porque o estresse, a saúde mental, tudo que é essa mudança, esse agito de vida que a gente vem percebendo aqui, como que a gente está absorvendo isso, com certeza adoece os nossos órgãos de uma maneira geral. Mas como que é a atenção? Eu me coloco sempre muito como paciente e tento traduzir isso nesses podcasts. Eu vou lá, eu tive independente se eu sou do Sistema Único de Saúde, né, que não deixa de ser uma operadora de saúde, a maior talvez do mundo, né, como também do plano privado, que nível de acompanhamento que eu tenho hoje? Né? Ok, eu vou lá num serviço de excelência, sou atendido pelos melhores profissionais, com as melhores práticas, mas e depois? Né? Aonde que eu me vinculo a isso? Né? Tem uma brincadeira que eu sempre faço, assim, aqui a gente pode falar, porque, né, nós estamos falando de uma maneira geral, assim, que é assim, quem cuida de você? Quem cuida de você? E eu brinco assim, muitas vezes a relação não está com o plano de saúde, nem com o SUS, próprio SUS, porque não tem aqui entendimento de cuidar. Né? Eu só vou buscar esses sistemas realmente quando eu preciso, e aí não se nós preveníssemos mais, e aí aqui no problema não está nas fontes pagadoras, nos planos de saúde, não, está na população.
se eu me cuidasse mais, eu gastaria menos com saúde. Aí a gente teria, talvez, sistemas britânicos, americanos, outros sistemas envolvidos aqui. Mas me parece, às vezes, doutor Fábio, que onde que está esse paciente cardiológico? Ele é do cardiologista, ele é da equipe multidisciplinar. A gente, como equipe multidisciplinar, faz uma atenção, entra em contato com esse paciente, faz um acompanhamento. Assim como o senhor trouxe muito bem, que o Pompeia Ecosistema agora vai trazer uma linha de cuidado aí, né, em relação a essa questão dos injetáveis, enfim, e o acompanhamento com esses pacientes. Essa é uma questão bem interessante até. Esse sistema que existe no Pompeia, por exemplo, o paciente teve o seu infarto, sofreu sua intervenção, ele é acompanhado, monitorado por 1 ano Um ano. depois do procedimento, para saber como é que ele Ah, foi. ele é acompanhado Ele é ano? Sim. acompanhado. Nós fizemos um acompanhamento de todos os pacientes da cardiologia que legal. fazem as angioplastia, independente se ele é sistema único, né, ou da saúde suplementar. Então, a gente faz uma ligação 30 dias após o procedimento, 90 dias, 180 dias e 360 dias. Então, dentro dessas ligações, a gente conversa com o paciente para saber se ele está fazendo uso das medicações, né, de forma correta, se ele está conseguindo fazer o acompanhamento com o cardiologista, porque tem muitos pacientes que são do Sistema Único de Saúde que têm alguma certa dificuldade, né, de conseguir acessar a unidade básica ou o próprio cardiologista em si. Então, a gente consegue auxiliar eles nessa demanda e a importância também do uso das medicações, porque a gente tem um grau elevado de pacientes que acabam tendo uma má aderência, né, ao uso de medicação contínua ou até mesmo na pós-alta, que o médico reforça, né, o uso desses antiagregantes plaquetários, né, como o AS, o clopidogrel. Esse paciente acaba não conseguindo, né, buscar, enfim, a receita ou até mesmo fazer a compra dessa medicação, e isso vai impactar lá na frente, né? Obstruir esse stent e o paciente retornar para nós de forma de urgência e acabar tendo uma lesão maior nesse coração, ou enfim, alguma coisa mais grave. Então a gente faz esse acompanhamento Perfeito. visando isso, né? Essas orientações e saber se o paciente ainda está fazendo acompanhamento. A gente trouxe muito aqui, né, doutor Fábio, o evento isquêmico relacionado ao infarto ao coração. Mas nós não podemos esquecer do AVC. Né? Tem situações, e aí eu trago muito o AVC, às vezes até mais do que o infarto, porque ele nunca é uma doença de uma pessoa. Ele é uma doença que vai envolver a família como um todo. Né? Tem um paciente que houve um acompanhamento domiciliar, teve o primeiro um evento isquêmico, um AVC, saiu bem, não ficou com nenhuma paresia, nenhuma dificuldade motora, sobreviveu e foi orientado pela equipe multidisciplinar, pelo médico, a tomar os medicamentos corretos, né, para que não houvesse um novo evento. E ele simplesmente não tomou. Teve o segundo evento. O segundo evento deixou sequelas. E aí tu muda toda uma sistemática familiar, porque tu passa a ter cuidador, que até então tu te autocuidava, agora tu tem que ter um cuidador. Será que nós conseguimos mensurar o impacto disso, doutor Fábio? Eu diria que o problema da má aderência aos tratamentos prescritos é um problema mundial. A gente sabe que não é fácil tomar tantos comprimidos todos os dias, né? Quem experimenta fazer isso é bastante complicado. Então, por isso que determinados fármacos como estão surgindo, como tecnologia, que é a questão de tentar injetar a cada 6 meses, é uma tendência da indústria farmacêutica para tentar melhorar essa aderência. Agora, no mundo atual que a gente tem, a gente tem que fazer o máximo para incentivar o paciente que ele consiga seguir o tratamento adequado. Então, em prevenção primária, que a gente chama, que é o paciente que nunca teve nada, a gente viu ali que os fatores de risco, boa parte deles são silenciosos. Então, pressão alta, às vezes a pessoa tem pressão alta e a maioria não sente nada. A glicose está um pouco alta ali, nível de diabético, ele vai ter sintomas só depois de 5, 10 anos. Colesterol, são doenças que estão ali silenciosas, problemas que estão ali silenciosos e não dão as caras. Então as pessoas têm que começar a conhecer seus números. E a prevenção sempre vai pagar bem para quem investe nela. Porque realmente os gastos, às vezes vai lá, coloca um stent, internação hospitalar, insuficiência cardíaca, são gastos muito altos para o sistema. Então investir em prevenção sempre é um bom negócio. Então eu vejo empresas e mesmo sistemas de saúde, quem investir em prevenção e cuidar dessas variáveis aí vai ter lucratividade. Às vezes gasta no primeiro momento, mas ali na frente vai ter o seu É retorno. tão simples essa tua fala que ela se torna muito complexa. É, Porque a dificuldade de estabelecer programas preventivos, né? E aí que realmente tu consiga metrificar e ver o retorno a longo prazo. Mas quem já fez isso
com certeza hoje paga muito menos, né? Uma coisa importante que eu queria trazer de volta aqui, doutor Fábio, assim, os fatores de risco que tu bem colocaste ali, eles não são separados, né? Não é para o infarto, para qualquer evento isquêmico. Exato. Estamos falando de infarto, estamos falando de AVC. E existem Tá. alguns fatores que a gente está falando de infarto, está falando de AVC e está falando de câncer também. Perfeito. Leia-se, por exemplo, atividade física. Uhum. A atividade física previne alguns tipos de câncer. O cigarro, nem falar, né? Então, o AVC está tudo muito interligado, porque são faces praticamente da mesma doença. O infarto, quase 100% vai ser aquele mecanismo de entupimento, placas de ateroma, colesterol e ruptura. O AVC ele é mais multifacetado, o derrame. Tem várias causas, né? A aterosclerose é uma delas, na carótida, Uhum. ou artérias intracerebrais. Às vezes pode ser um coágulo que foi gerado dentro do coração e subiu lá para o cérebro. Então, são vários fatores que tem no AVC. O AVC às vezes muda um pouquinho o perfil, mas os riscos são Os riscos são inerentes mesmos. aos dois. Nós informamos bastante sobre a questão dos sinais e sintomas do infarto. Sinais e sintomas do AVC. O AVC, normalmente, o paciente vai ter alguma perda motora, por exemplo. Aquele paciente que daqui a pouco não consegue mobilizar o braço de uma forma adequada, a perna, às vezes a fala pode ficar atrapalhada, ele não consegue se comunicar ou fala de uma forma completamente atabalhoada, né? Então, esses são os sintomas mais relacionados ao derrame, né? Que pode ser isquêmico, né? Por entupimento de alguma artéria terminal ou proximal. E também existe o derrame que é hemorrágico, assim, pode sangrar dentro da cabeça. E aí o grande sintoma seria a dor mesmo. O paciente tem uma dor de cabeça muito forte e às vezes ela perde os sentidos, Uhum. né? Então, esses são os sinais mais comuns de derrame. Perfeito. Que essa história do tempo é músculo e de métricas por infarto são bem antigas. Uhum. E o AVC, o derrame veio atrás, na esteira do infarto, depois de muitos anos eles instituíram o mesmo tratamento, que é tentar intervir de uma forma rápida para abrir essa artéria e mandar fluxo. O cérebro que está sofrendo. Elizabeth, e o protocolo? Tu falaste bem do protocolo de infarto, né? E o protocolo de AVC? Como é que funciona? Qual que é a orientação para que as pessoas... Eu sempre acho que quanto mais educados, mais nós ajudamos o processo, né? Então, assim, hoje, tu falaste em tecnologia, né? Hoje tem realidade virtual, trabalhando os pacientes, mostrando para eles por onde se passam, o cateterismo, para explicar, porque ele vai tendo, né? E aí ele vai começando a compreender melhor isso. Como é que funciona dentro do Pompeia, o protocolo de AVC? Então, a ideia é que se o familiar identificar, então, que o paciente está tendo algum sintoma, como o Dr. Fábio comentou, é acionar direto o serviço, né, do SAMU para trazer o paciente o mais breve possível para dentro do hospital. Então, evidenciado esse AVC nesse paciente, a gente tem duas opções. Na saúde suplementar, ele pode, então, fazer a trombectomia mecânica, que é dentro do nosso serviço de hemodinâmica. Então, é feito um procedimento de retirada, então, desse trombo ali de forma percutânea. Quando o paciente é da saúde, né, do SUS, ele é feito um trombolítico. Então, é utilizada uma medicação que vai dissolver aquele trombo. E a gente também tem tempo para isso. Então, a ideia é que o paciente chegue o mais rápido possível no hospital para a gente fazer esse trombolítico, que é de 2 a 4 horas. E depois desse tempo já tem que ser reavaliado. Questão de fator de idade, né? Quais as doenças que o paciente tem prévias, em função, né, do risco de sangramento. Assim como no coração, a gente também pensa na questão cerebral. Então, se esse paciente vai ter alguma contraindicação, então, de usar o trombolítico. Bom, doutor Fábio, uma questão importante que o senhor trouxe são as métricas, né? E esse protocolo. Chego lá, mas muitas vezes eu tenho as exceções, né? Que eu não tenho alteração de marcadores, né? O próprio eletro não deu alterado. E aí, qual é a linha de frente de atendimento? É uma importante colocação, porque isso não, na verdade, não exclui que o paciente não tenha doença. Isso exclui que ele tenha alguma doença grave. Mas ainda assim ele pode estar tendo o que a gente cunha de angina, uma angina instável, ou seja, uma placa que instabilizou, mas não o suficiente para causar dano no coração. Então aí entram alguns exames subsidiários cuja lista está crescendo assim momento a momento. A gente tinha tradicionalmente teste de esteira para fazer nesse paciente, depois a dor aliviou, tá tudo bem, a gente pode fazer um teste de esteira nesse paciente. Exames de estresse não invasivos, que é uma ecografia, cintilografia, e agora entrou ressonância nuclear magnética nesse cenário de estresse. E um exame que tem sido muito interessante é a angiotomografia de artérias coronárias. O Hospital Pompeia,
ele já teve no programa prévio aqui, né? Falamos muito sobre isso daí. Tem uma tomografia e uma ressonância que são de últimas gerações. Uhum. Então, a gente está trabalhando dentro da cardiologia para inserir esses exames no nosso contexto cardiológico. Então, a gente vai ter, para esse paciente que é suspeito, a tomografia é um grande exame de coronária, sem precisar chegar no cateterismo, e também para prevenção primária. Tem certos exames que a gente consegue fazer sem uso de contraste, que chama escória de cálcio. Eu consigo fazer a tomografia e identificar se tem placas de ateroma nas artérias coronárias ou não. E que quantidade tem, através da calcificação das lesões. Então, a gente está chegando e fechando o ciclo, né? Tanto a prevenção primária, quanto identificar melhor esses pacientes que já estão sofrendo por oclusões arteriais e os exames iniciais não identificaram. Perfeito. E essa referência nós temos tudo no Pompeii, né? Essa parte de angiotomografia coronária e ressonância, o aparelho está lá, as equipes estão sendo treinadas para inserir esse exame. Certamente no próximo mês a gente vai ter esse tipo de dispositivo. Ótimo, é isso que vai tornando um centro de excelência cada vez mais capacitado. Exato, né? As pessoas e a tecnologia. Isso, perfeito, que bom. E é o que eu sempre falo, Caxias do Sul está muito bem servida em termos de saúde, né? Às vezes a gente tem aquela síndrome de buscar as coisas fora e aqui a gente tem grandes referências, grandes exames, né? E grandes profissionais também que estão atuando. Bom, para a gente finalizar, então, esse episódio do nosso podcast do Saúde em Pauta, né, onde nós abordamos, acho que a cardiologia de uma maneira geral, teria muito tempo para conversar aqui, né, doutor Fábio e Elizabeth. De novo, agradeço, a casa agradece, a SIC agradece, né, por vocês estarem aqui esclarecendo tantos insights, dando tantos insights aí sobre cuidado, principalmente cuidado do coração. Por fim, vamos deixar as nossas mensagens finais aí. Doutor Fábio, de novo, repito, de ser tão simples, às vezes complica. Né? Mas a cardiologia pode ser muito bem vista como prevenindo é muito mais fácil, né, do que depois a gente remediar. O que o senhor deixa aí de mensagem final para nós? A mensagem final é nesse tom, né? Realmente que a prevenção ela é muito importante. Né? Tanto que a gente tem falado já, prevenção primária, quem não teve nenhum evento, prevenir, mas a prevenção primordial, que seria já nas escolas, com as crianças, introduzir essas atitudes preventivas desde cedo. É mais fácil de moldar esse tipo de prevenção. Então, esse tipo de situação deveria ser mais pensada como sociedade mesmo, prevenção primordial. Agora, se os métodos preventivos de alguma forma falharam, o paciente teve um evento, ali no Hospital Pompeia a gente está preparado realmente para atender 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, com presteza, com qualidade. A gente tem tido esforços muito grandes em termos de qualidade. A gente se reúne mensalmente lá para ver os números todos, tentar melhorar cada cenário de cada número para tornar o atendimento o melhor possível. Então, a gente está com as portas abertas lá para a população. Nos dá segurança, apesar, né, de não querer usar, nos dá segurança. Elizabeth, por favor. Queria agradecer, então, o convite de estar aqui hoje e queria deixar aberto, então, para a população que se sentir à vontade. A gente tem um canal do Centro de Cardiologia, um WhatsApp, né, bem atualizado para esclarecer alguma dúvida, né, ou se o paciente quiser entrar em contato para, enfim, perguntar algo sobre o procedimento ou até mesmo alguma referência, se é paciente da saúde pública, se quer saber, né, qual é a unidade básica que tem referência ou algo do tipo. Então, a gente tem o telefone, que é o 9968 61645. Então, a gente está aberto ali de segunda a sexta para responder, então, as dúvidas e, enfim, alguma orientação que o paciente precisar. Então tá, gente. Muito obrigado, parabéns mais uma vez ao Pompeii, o Sistema de Saúde, por qualificar suas equipes, por trazer profissionais tão renomados aqui. E como eu falo, né, realmente Caxias do Sul está muito bem atendida, não só Caxias, como os 49 municípios, mas não só o público, como o privado também. E sigam em frente, né? E muito obrigado mais uma vez aí por todo o conhecimento que trouxeram. Obrigado. Obrigada. Obrigado.